Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Wikigel para mais uma aula de Geografia, completando o tema hoje sobre países emergentes. Já assistimos nas últimas duas aulas falando sobre os países emergentes da América Latina e também os países emergentes dos tigres asiáticos. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like e não esqueça de deixar o seu comentário no final da aula sobre o conteúdo abordado. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é sobre o Fórum de Diálogo do IBAS. O IBAS, ele é um acordo, vamos dizer assim, um acordo de cooperação entre Brasil, África do Sul e a Índia. Esses três países emergentes do Brasil, nós já falamos sobre ele nos países emergentes da América Latina. Esses três países têm alguns elementos em comum. Então, esse fórum ele foi firmado a partir de 2003 com o objetivo de criar uma cooperação no âmbito científico, econômico e cultural. E claro, né, eles só poderiam fazer essa cooperação se eles tivessem algo em comum. Então, o que eles têm em comum? Primeiro, são países de industrialização tardia, são países que têm demonstrado nos últimos anos um elevado crescimento econômico e um melhor desenvolvimento social, e também são países que têm uma forte influência dentro da sua região. Infelizmente, eles também têm alguns problemas comuns, como, por exemplo, a desigualdade social, que é muito grande entre esses países. Bom, dentro da situação econômica mundial, esses três países vão ter um bom destaque. O Brasil encontra-se como uma das 7 economias mais fortes do mundo, o maior PIB, enquanto que a Índia está em 9º lugar e a África do Sul está em 33º lugar dentro das economias globais. Então, nós vamos destacar aí que o Brasil e a Índia, dentro do IBAS, ele é os dois países com melhor desenvolvimento econômico. Bom, esse acordo de cooperação entre os três países também tem um objetivo bem importante, que é torná-los mais competitivos dentro do mercado, além deles terem mais voz ativa em organizações internacionais como a ONU e a OMC. Então, quando se une países emergentes, você tem aí uma condição mais favorável para poder estar ali numa mesa de discussão junto com os países desenvolvidos e que geralmente tem uma voz mais ativa dentro dessas organizações. Bom, como nós falamos do Brasil na aula sobre países emergentes da América Latina, hoje nós vamos falar sobre a África e a Índia. Então, o que nós vamos chamar a atenção em relação a esses dois países dentro dos países emergentes? Primeiro, em relação à questão do desenvolvimento econômico dos últimos anos, que tem aí chamado a atenção. E esse crescimento ele só foi feito de uma forma mais, vamos dizer assim, rápida a partir da segunda metade do século XX. Todos os dois países, tanto a África do Sul como a Índia, ainda têm alguns problemas econômicos e sociais, mas eles têm aí uma democracia já estabelecida, já equilibrada e que possibilita aí uma organização de políticas públicas que possa resolver os problemas sociais e também, claro, fazer com que a sua economia cresça cada vez mais. Bom, a África do Sul mostra números não muito favoráveis, mas ela também teve grandes problemas dentro do seu país. No período de 1948 a 1994, a África viveu um regime chamado de apartheid, uma segregação de negros dentro do seu próprio país, aonde, claro, não eram valorizados, eram discriminados, e isso fez um atraso não só social, mas também econômico dentro do país. Bom, esse período só terminou aí com a eleição do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, que após a sua posse começou a criar uma política afirmativa para poder reduzir as desigualdades sociais, investindo aí principalmente na educação. Melhorou as condições sociais? Melhorou, mas hoje a gente pode observar que
da população rica da África, ela detém 51,3% das riquezas produzidas por esse país, enquanto que os 10% mais pobres da população vivem com 0,9% das riquezas produzidas. Isso mostra uma questão muito desfavorável para o consumo interno dos produtos africanos. Bom, mas a África ela teve uma industrialização tardia, como o Brasil, a partir aí, principalmente da segunda metade do século XX. Recebeu investimentos estrangeiros, principalmente norte-americanos e britânicos, principalmente na exploração dos recursos minerais. A África é um dos países, a África do Sul, um dos países com maior reserva aí de minérios do planeta e grandes fontes de energia. Isso atraía muito empresas estrangeiras para o seu país, claro, também investimento. Então, o Parque Industrial da África do Sul está bem baseado aí na exploração e beneficiamento desses recursos minerais, além da indústria automobilística e, claro, também indústrias de ponta que têm se desenvolvido muito nos últimos anos nesse país. Mas os problemas sociais impedem um consumo interno grande, então é um país que depende da exportação para continuar crescendo, visto que as desigualdades sociais nesse país é um limitador do desenvolvimento interno do consumo desse país. Mas nos últimos anos é uma realidade que tem sido gradativamente melhorada. Bom, agora se nós falarmos de potencial de consumo interno, não podemos deixar a Índia de fora. A segunda maior população do planeta, só perde para a China. Pois bem, se você observar no mapa, olha lá o tamanho da região, não é muito grande, mas tem uma concentração populacional muito grande. Não só um país com grande população, mas bem povoado. Nós vamos ver aí também uma grande desigualdade social, principalmente devido ao sistema de castas. Se você não sabe ainda o que é sistema de casta, vamos ter uma aula aí falando um pouquinho sobre o sistema de castas na Índia. Bom, a Índia, ela é um dos países que tem crescido muito nos últimos anos. Entre os anos de 2000 a 2014, o país teve um crescimento do PIB médio de 7,6% ao ano. Um crescimento aí de fazer inveja a países desenvolvidos. É um país que tem um processo de industrialização também tardia, foi só após a Segunda Guerra Mundial que esse país começou a ter um grande desenvolvimento. Mas existe também ali grandes desigualdades sociais. Nós vamos observar, por exemplo, que 68% da população ela vive no campo e ainda em atividades primárias, atividades que não vão dar à população e nem à economia um destaque muito grande. Setores da economia, como o setor terciário, que normalmente responde por boa parte do PIB dos países emergentes lá na região da Índia, tem crescido nos últimos anos, mas não tem aí um valor agregado do PIB desse setor. Bom, nós também tivemos na Índia investimento norte-americano e britânico, principalmente nas indústrias voltadas à área de tecnologia. As empresas estatais foram responsáveis pelas indústrias de base e de infraestrutura, além, claro, também pelo crescimento da indústria bélica, que recebeu muita ajuda da antiga União Soviética. Você pode pensar assim, mas país que recebe ajuda financeira, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, exatamente, a Índia não se posicionou nem a favor nem contra um sistema econômico ou outro no período da Guerra Fria. E ela foi um palco aí de disputa entre norte-americanos e a União Soviética. Então ela acabou se beneficiando, recebendo a ajuda dos dois grandes rivais no período da Guerra Fria. Se você ainda não viu nenhum filme indiano, vai lá e assiste. Vou fazer uma propaganda básica aí.
Quem Quer Ser um Milionário? Esse filme vai retratar a população indiana, as características das suas grandes cidades e um destaque, tá? Mais de 58% hoje da população indiana vive na extrema pobreza, tá? Então, essa é uma característica da Índia que chama a atenção. Como um país com uma população, na maior parte da população pobre, tem um desenvolvimento tão grande? A resposta está no número da população. O número absoluto de população é muito maior do que os países aí desenvolvidos. E aí, nesse caso, o seu mercado consumidor, baseando aí nas outras 42% da população, é muito grande. Então, isso destaca bem o panorama da Índia nessa situação de país consumidor. Bom, com uma mão de obra muito abundante e bem qualificada, é uma característica aí que atrai muitas indústrias para esta região. O mercado consumidor interno, como eu já disse, é um forte atrativo, já que o número de população é o segundo maior do planeta. Apesar das atividades primárias ainda ocuparem boa parte da população e a atividade secundária não ter aí um destaque tão grande, nós vamos observar que em números absolutos ela chama a atenção para o desenvolvimento desta região. Bom, como países emergentes, eles também têm algo em comum, que é a privatização das suas estatais. Lembrando aí que tanto o Brasil quanto a África do Sul e a Índia, para se desenvolver bem nas suas atividades industriais, o governo precisou dispor de grande capital, aí criando as suas empresas estatais para dar a base principalmente de infraestrutura nesse desenvolvimento. Atualmente, o processo de privatização dessas empresas tem sido muito grande, atraindo aí empresas de outros países e também de capital interno para poder ocupar o lugar do Estado no papel de investimento no setor industrial. É um sistema neoliberal ganhando força nos países emergentes, ficando o Estado mais a cargo das atividades sociais. Então, nos últimos anos, tanto a África do Sul quanto a Índia têm tido um processo de privatização das suas estatais muito forte. Isso tem possibilitado aí o grande crescimento dos setores de base de infraestrutura desses países. Então, pessoal, concluímos mais uma aula sobre os países emergentes, a terceira da nossa playlist. Se você ainda não assistiu às nossas duas primeiras aulas, vai lá, acesse o card no final da aula e assista para você entender um pouquinho mais sobre as características dos países emergentes. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like e faça um comentário sobre o que você achou desses 3 países da aula de hoje. No Brasil, nós já trabalhamos no período que falamos sobre a América Latina e hoje falando um pouquinho sobre a África e a Índia. Então, qualquer dúvida, deixa no seu comentário que eu respondo assim que eu ver o seu comentário. Então, até a próxima aula. Aguardo vocês!